Dentre todas as características que fazem um personagem ser memorável, acho que nenhuma é tão importante quanto a personalidade dele, porque é justamente ela que faz a gente entender quem um personagem é antes mesmo de abrir a boca, e é essa primeira impressão que faz com que a gente se afeiçoe e passe a se importar com ele. A Era de Ouro das animações, por exemplo, sempre entendeu muito bem isso. Quase sempre, os personagens principais são cercados por pessoas que funcionam como o completo oposto deles, sendo pacientes, compreensivos e até servindo como a voz da razão enquanto todo mundo ao redor faz besteira. O Gumball dificilmente seria o Gumball sem o Darwin para equilibrar todos os absurdos que ele faz. Os planos do Clarencio quase nunca iriam pra frente sem o Jeff. E se a fenda do biquíni existe hoje, é porque a bondade e a coragem do Bob Esponja permitiu isso mais de uma vez. Porém, de vez em quando, esses mesmos personagens fazem uma coisa completamente inesperada, perdem a paciência, explodem e por alguns segundos revelam um lado que parecia simplesmente não existir. E eu não acho que essas cenas sejam tão marcantes só porque é divertido ver o personagem calmo surtando, mas porque elas revelam uma das coisas mais inteligentes que a escrita de animações costuma fazer. A gente finalmente descobre quem ele realmente é. Vamos pegar o Darwin, por exemplo. Durante o incrível mundo de Gumball, ele é justamente o equilíbrio do protagonista. Mesmo quase sempre arrastado para confusão contra sua vontade, o peixinho dourado é puro coração. Tanto que um dos momentos mais bonitos da história dele é justamente quando cria pernas só porque queria reencontrar a própria família. Só que apesar de vários exemplos terem aparecido ao longo do tempo, o episódio Os Manos mostra um lado que a gente simplesmente não imaginava existir. Quando o Darwin percebe que o Gumball preferiria sair com a Penny do que passar um tempo com ele, a gente descobre que o seu ciúme é um pouco... Eu não estou com ciúmes da Penny! elevado. O Darwin literalmente passa um episódio inteiro tentando destruir qualquer chance daquele relacionamento acontecer. Ele persegue a Penny, sabota encontros, coloca pessoas em risco e chega até a provocar um incêndio, tudo porque pela primeira vez sente que pode perder a pessoa mais importante da vida dele. Ou seja, por trás de toda a bondade que carrega, ele também esconde um medo enorme de ser deixado para trás, ou simplesmente de não ser valorizado. O que até lembra um pouco Bob Esponja. Se existe um personagem que parece incapaz de sentir raiva por mais de 5 segundos, é justamente o Bob. Mesmo trabalhando todos os dias com o Lula Molusco, aguentando os surtos do Sr. Siriguejo e vivendo num lugar onde praticamente todo mundo testa a paciência dele, o Bob quase sempre responde tudo com um sorriso. E bom, eu disse quase. No episódio Dá Pra Economizar uma Moeda, o Bob abre a própria casa para ajudar o Lula depois que ele é demitido do Siri Cascudo. Só que o que começa como um gesto de amizade vira um completo abuso de boa vontade. Durante dias, o Tentáculos transforma o Calça Quadrada praticamente em um empregado dentro da própria casa, e quando o Bob finalmente explode, a cena impressiona justamente porque ela parece impossível de acontecer. Porque ele não só faz toda uma cena, como pouco depois chega ao ponto de agarrar o próprio Sr. Siriguejo pelo pescoço quando percebe que todo aquele sofrimento estava acontecendo por causa da obsessão ridícula dele por uma simples moeda. E além de ser uma cena satisfatória pra caramba, é o momento em que o Bob finalmente decide colocar respeito onde sempre existiu só um monte de paciência. E bem nesse estilo, eu acho que nenhum exemplo representa isso tão bem quanto a personagem número 3 de KND, a Turma do Bairro, outro clássico atemporal do Cartoon Network. Durante quase toda a série, ela é apresentada como o membro mais inocente e otimista do setor 5, enquanto o resto da equipe vive pensando em estratégias ou sendo os primeiros a socar os vilões, ela tá vendo o mundo por outros olhos e falando dos seus amados macacos coloridos. E o que parece ser seu hobby e paixão mais inofensivo são literalmente o que fazem ela surtar em um dos momentos mais icônicos do desenho. Na quarta temporada, quando a turma descobre que o museu da cidade está prestes a passar por um roubo histórico, a número 3 simplesmente assume um estado de fúria completo e até entra numa espécie de luta improvisada de espadas só para defender um quadro com um dos macacos coloridos. E quando ela inesperadamente acaba sendo responsável por destruir a pintura, sua reação é tão absurda e assustadora que os adultos desistem do plano e saem correndo desesperados, fazendo com que o restante dos amigos tenham que lidar não só com o estado do lugar, mas também com o coração partido da amiga ao perder algo que fez de tudo para proteger.
mas eu acho que nenhum deles chega perto ao do Jeff em Clarence o Otimista. Porque, diferente dos outros, o gatilho dele não envolve proteger alguém ou um objeto, mas sim o seu próprio ego. No episódio Jeff na média, ele descobre que foi colocado na turma considerada de pior desempenho da escola e aquilo destrói completamente a imagem que ele tinha de si mesmo. De repente, ele deixa para trás sua personalidade de sempre como um menino educado e inteligente, sempre disposto a ajudar, e começa a fazer coisas que são no mínimo questionáveis. Ele tenta subornar a professora, chega a gritar com crianças menores e até se coloca em situações extremamente vergonhosas. Tudo numa tentativa desesperada de provar que continua sendo melhor do que todos os outros. Eu acho que esse talvez seja o detalhe mais interessante de todos esses exemplos. Nenhum desses personagens surtou porque o roteiro simplesmente precisava de uma cena engraçada, mas porque alguém mexeu justamente na única coisa que eles jamais imaginavam perder: o próprio controle. Porque, se você reparar, nenhum desses surtos cria uma característica nova nesses personagens, mas sim revelam uma que sempre esteve lá. O Darwin não virou ciumento do nada. A relação dele com o Gumball sempre foi construída como o centro da vida dele. O episódio só leva esse sentimento ao extremo e mostra até onde ele seria capaz de ir quando acredita que vai perder essa relação. O Bob também nunca deixou de ser gentil, mas gentileza não significa ter que aceitar tudo calado. Com a número 3 acontece exatamente a mesma coisa. Ela continua sendo a personagem mais doce do grupo, só que ela ama tanto os macacos que qualquer ameaça contra eles acaba despertando um lado dela que normalmente nunca precisou aparecer antes. Não nesse nível, pelo menos. E o Jeff também não acordou outra pessoa naquele episódio. O lado narcisista dele e a vontade de ser reconhecido como inteligente sempre esteve ali também. A diferença é que pela primeira vez, alguém o confrontou e o fez perceber que talvez não fosse tudo aquilo. E eu acho que isso explica por que essas cenas ficam tanto tempo na nossa cabeça. Porque elas não contradizem a personalidade desses personagens, mas sim as complementam. É como se pela primeira vez eles deixassem de ser só um conjunto de características engraçadas e passassem a parecer pessoas de verdade, com as quais fica muito mais fácil de se identificar. E quando a gente fala em desenhos animados, é impossível não pensar no quanto essas diferentes personalidades são importantes não só para as histórias funcionarem, mas para os próprios protagonistas existirem. Porque é muito fácil parecer paciente quando ninguém testa sua paciência. É fácil parecer desapegado quando você nunca corre o risco de perder nada, e é muito mais fácil viver tranquilo quando não tem ninguém questionando a sua própria inteligência. O difícil mesmo é continuar sendo exatamente a mesma pessoa quando aquilo que mais importa para você é colocado em jogo. E essa é a riqueza de um personagem bem escrito. Não quando ele consegue convencer a gente de que é gentil, corajoso ou paciente, mas quando prova que ele tem mais dentro dele do que uma única característica. Afinal, a personalidade de alguém nunca é definida pelos dias em que tudo dá certo, mas pelos raros momentos em que ela é levada ao limite.